Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a prática da justiça de Deus. É algo que é tão importante na vida do cristão, a prática das leis de Deus, né? E assim, esses dias, papai tem me convidado a ler Romanos, né? Eu passei esses últimos 2 dias lendo Romanos e eu entendi, né, muita coisa que eu não entendia antes, principalmente sobre justificação, fé, salvação. E papai estava me instruindo sobre muitas coisas, né? E eu fiquei assim fascinada com o livro de Romanos, fascinada, porque veio justamente confirmar a questão da prática da justiça de Deus na vida do cristão, né? Porque assim, nós que somos filhos de Deus, nós precisamos ser instruídos acerca dos mandamentos de Deus, das leis de Deus, tá? Nós temos que ter a nossa vida baseada nos princípios de Deus. São eles que vai nos dar o norte, sabe? Da onde a gente tem que chegar, tá? É o parâmetro no qual a nossa vida tem que estar estabelecida. É as leis de Deus. Então, essa questão da prática da justiça mexeu muito, muito comigo esses dias e eu vim aqui para compartilhar com vocês. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês novamente que se inscrevam no meu canal, dá um like pra gente, tá? Ativa o sininho e se vocês tiverem dúvidas, né, quiserem tirar essas dúvidas, é só entrar lá nos comentários, deixar seus comentários que logo eu vou responder, tá bom? Então, irmãos, eu passei por uma experiência parecida, né? Justamente, por isso que eu digo que o livro de Romanos, ele veio confirmar aquilo que eu já sabia. Quando eu estava no meu processo, porque assim, eu congregava, como eu já falei a vocês, né, numa igreja, tá, evangélica, e eu já estava cansada, na verdade, daquelas pregações, né? Muitas, principalmente as pentecostais, na qual eu estava, falam muito sobre o Velho Testamento, prega muito o Velho Testamento. E eu já estava de verdade cansada, sabe? De ouvir as mesmas pregações de Elias, de Gideão, sabe? Então eu já estava assim saturada do Velho Testamento. Eu não via, era poucas as vezes onde se tinha uma pregação a respeito do Novo Testamento, a respeito de Jesus. Então quando o papai me convidou ao relacionamento com ele, ao processo, né, a conhecer Jesus, a conhecer o verdadeiro evangelho, tá? Então eu comecei a ir para o Novo Testamento e eu fui bem radical, sabe? Eu me lembro como hoje que eu disse para papai, eu digo, não quero saber mais do Velho Testamento. Para mim o que interessa é as palavras que saem da boca de Jesus. Somente o que ele diz para mim é o que interessa, tá? Eu não quero mais saber, tá? Mas assim, eu fui mesmo radical, sabe? Não queria saber do Velho Testamento. Então eu comecei a estudar a Bíblia com o papai somente em cima do Novo Testamento, certo? Só que aí eu comecei a ver as palavras de Jesus e o pai começava a me direcionar aí no Velho Testamento também para conferir aquilo que Jesus estava dizendo, para me mostrar, tá, que uma coisa estava ligada à outra. Entendeu? Então, por exemplo, naquela passagem onde Jesus diz assim que ele entrou na sinagoga e estavam lendo a Torá, eu acho que é no Evangelho de Lucas, e aí estavam lendo a respeito dele, né? Falando daquele ungido que viria para libertar os cativos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E aí ele pega a Torá, né? Ele lê e aí ele fecha, senta e diz: hoje se cumpriu. Aí papai me levou lá em Isaías, me pediu para olhar. Então Isaías já estava profetizando a respeito daquilo que ia acontecer. Então papai começou a me mostrar que o Velho Testamento, né, principalmente o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são muito importantes na vida de um filho, porque o filho, ele vive no cumprimento das leis. Então eu comecei assim, eu ia para o Novo Testamento e o pai me direcionava, eu estava o tempo todo, Novo Testamento, Velho Testamento, Novo Testamento, Velho Testamento. Então ele me mostrou que um complementa o outro, a gente precisa ter o conhecimento das leis de Deus, tá? Que muitos dizem que é a lei de Moisés, mas não é a lei de Moisés, é a lei do nosso papai que foi dada a Moisés para dar ao povo de Israel daquela época. Então papai começou a me explicar que era necessário
eu estudar essas leis, eu entender essas leis de Deus e não só ouvir, mas praticá-las também no dia a dia, certo? Porque Jesus, quando ele veio, ele cumpriu toda a lei. Lá em Mateus 5, ele diz: vocês pensam que eu vim para anular a lei? Eu não vim para anular, para cumpri-la. Foi para isso que eu vim, né? Porque, lógico, os fariseus, eles estudavam a lei, como Paulo fala, na caducidade da letra, né? Sem o Espírito de Deus, apenas lia por ler, né? E praticava do jeito deles. Então, na verdade, eles não cumpriam a lei, né? Já Jesus estava ali para cumprir toda a lei e cumprir de uma maneira mais profunda, pelo Espírito do Pai, tá? Mas ele não disse que ele veio apagar a lei, ele não veio anular a lei, ele veio cumpri-la. Então, a partir desse momento, eu entendi que os filhos, eles cumprem a lei de Deus, toda a lei de Deus. Então, é importante, quando a gente está no processo, quando a gente está caminhando para se tornar filho, ou até mesmo depois, quando nós já somos filhos de verdade, né? Já nascemos de novo, isso daí são as leis de Deus que fundamentam a vida de um filho, certo? Então, nós precisamos estudar as leis de Deus, estudar os 5 livros da lei, né? Que é o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio, né? Que é chamado de Torá. E Torá significa instrução, nós precisamos ter conhecimento. Jesus, ele tinha conhecimento da Torá, tá? E nós precisamos também estudar o povo de Israel. Porque o que aconteceu com o povo de Israel, que ficou um período em cativeiro no Egito, nós precisamos, na verdade, conhecer desde a época de Abraão, as promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Nós precisamos conhecer a história do cativeiro do povo no Egito, tá? De como o Pai libertou o povo do cativeiro, não é isso? Ele tirou o povo do Egito, depois o povo foi para o deserto, e ali significa o processo que nós temos que passar, porque o povo saiu do Egito, mas agora o Egito tem que sair de dentro do povo. Egito significa mundo. E é exatamente o que acontece conosco hoje, não é? Nós recebemos o chamado do nosso Pai, não é isso? Recebemos o chamado dele, somos convidados. Quando a gente atende ao chamado, a gente começa um processo de lavar a alma, de tratar o nosso caráter em Cristo, que é justamente aquele período do deserto que o povo passou, né? Aquele processo. E papai, ele colocou as leis diante do povo para serem cumpridas, que era através das leis, eles praticando a lei. Papai iria arrancar o mundo de dentro deles, ou seja, o Egito de dentro deles, para prepará-los para entrar na terra prometida, né? Então, assim, nós precisamos entender todas essas coisas para poder chegarmos à conclusão, como eu cheguei, de que só ouvir a palavra de Deus não resolve. Você precisa ouvir, entender e praticar. O que vai mudar a vida do cristão de verdade é a prática das leis de Deus, é a prática da justiça de Deus, tá? E eu fiquei muito feliz quando o papai me convidou para ler o livro de Romanos, porque agora eu pude entender de verdade o que Paulo está falando ali, sabe? E ele está falando justamente de justificação, de fé e de salvação, certo? E assim, quando eu comecei a ler Romanos, papai foi abrindo meus olhos acerca disso. E eu fiz até umas anotações aqui para poder passar para vocês, né? No livro de Romanos, Paulo vai falar da justificação pela lei, que é a prática da lei, né, no seu dia a dia, praticando os princípios de Deus, que está em Romanos 2. Em Romanos 3, ele fala da justificação pela graça de Deus, né? Em Romanos 5, ele vai falar da justificação pela fé, e aí ele cita a história de Abraão, né? Que era justo, mas justificado pela fé, porque na época de Abraão não existiam as leis de Deus, ainda não tinha a Torá escrita, né? E também em Romanos 5, ele vai falar também da justificação pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, não é? Então, assim, nós somos justificados por todas estas questões que foram citadas aqui, tá? Então, assim, começando pela lei de Deus, né? Quando Paulo fala lá em Romanos 2 a respeito da justificação pela lei, ele está falando da justificação pela lei na nova aliança, em Cristo Jesus. Porque assim, papai
lá em Êxodo 19, você pode confirmar, lá em Êxodo 19, ele convida o povo, né? Depois que o povo sai do Egito, que está no deserto, ele convida o povo a um relacionamento com ele. Então ele pede ao povo que se santifique, que vá até o Monte Sinai, porque ele mesmo quer falar direto com o teu povo para dar as instruções, certo? Só que ele pede a Moisés para pedir ao povo para se santificar, para lavar suas vestes, e que no terceiro dia eles se achegassem até ao pé do monte, né? Tinha um lugar determinado, tinha um limite que eles não poderiam ultrapassar, e no qual ali papai falaria com ele e daria as instruções a respeito das leis de Deus, que eles deveriam praticar para serem limpos, para serem salvos, tá? Só que aí o povo teve medo, não quis, né? Começou a ver o barulho de trombeta, o barulho de trovões, de raios, e não quis se aproximar. Então o pai começou a dar instruções a Moisés para passar para o povo. Você vai ver lá em Êxodo 20. Então o povo de Israel já rejeitou o pai. Não quis o relacionamento, não quis as instruções diretas de papai. Então o pai começou a dar instruções por meio de Moisés. O povo, ainda com o coração endurecido durante todo o processo, não deu atenção, não cumpriu as leis. Por isso eles eram punidos o tempo inteiro, certo? Então o papai pegou e botou as obras da lei, né? Deu o desenho do tabernáculo para Moisés, e Moisés fez o tabernáculo com todos os detalhes do jeito que papai pediu, não é isso? E então começou aquelas obras da lei, as obras que você tinha que sacrificar os animais. Primeiro você tinha que se circuncidar, não é isso? Para mostrar que você tem aliança com o pai, você precisava da circuncisão na carne. Depois você precisava cumprir as obras da lei no sentido de sacrifícios de animais pelos seus pecados, pela expiação dos pecados. E isso tinha que ser feito continuamente, ano a ano, para que o povo pudesse se santificar diante de Deus. Só que tudo isso era sombra de coisas futuras. Tudo isso apontava para o nosso Senhor Jesus. A gente sabe disso, né? Então, quando Paulo está falando aqui em Romanos 2, dessa lei, do cumprimento dessas leis, da prática dessa lei, ele está falando das leis da nova aliança em Cristo Jesus. Porque na lei da antiga aliança, por causa da dureza do coração dos homens, papai colocou as leis em tábuas de pedra, justamente para representar a dureza do coração do povo de Israel, que não aceitou viver sob as leis de Deus, debaixo da lei de Deus, do cumprimento de todas essas leis por causa da dureza de coração. Então, por isso, as leis foram escritas em tábuas de pedra. Mas o interesse de papai, desde o início, sempre foi se relacionar com o seu povo, ele mesmo direto dando instruções para o seu povo. Tá? Desde o início que papai queria imprimir as suas leis, os seus estatutos, os seus mandamentos no coração do homem. E a gente sabe que coração, alma, mente na Bíblia é a mesma coisa. Então a ideia é, pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Pai, escrever as leis de Deus no nosso coração, na nossa mente, tá? É pelo Espírito Santo, o Espírito do Pai, tá? Então, assim, quando Paulo está falando disso, ele está falando que nós somos um povo que hoje, porque cremos em Jesus Cristo, nós permitimos que o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Pai, quando a gente aceita o chamado do Senhor e decide começar a caminhar com Cristo, essas leis, o Espírito Santo começa a imprimir essas leis dentro do nosso coração, mas para que a gente comece a praticá-las. E a partir daí começa a luta da carne contra o Espírito. Porque a carne, ela não se converte, nós já sabemos isso. Então começa a ter uma luta da carne contra o Espírito, porque aqueles ensinos que você começa a receber pelo Espírito do Pai, tá? Você começa a praticar. E ao praticar, lógico, a alma não quer deixar de ser Deus na sua vida. Não é verdade? A carne, ela se opõe ao Espírito. Está escrito, não é isso? Então o Espírito, que é onde habita a lei do Espírito e da vida, começa no meu corpo a gerar vida em meio à morte.
Porque, na verdade, o que impera, enquanto eu não encontro com Jesus, o que impera na minha carne é a lei do pecado e da morte. Porque assim como Adão pecou lá no Éden, né? E pelo pecado, ou seja, pela transgressão da lei, entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte. Então eu agora me tornei um homem carnal, eu tenho uma alma que é influenciada pelo maligno e que essas obras da carne que eu pratico alimenta o maligno. Entendeu? Então agora, quando eu aceito o chamado do papai, ele me convida, eu aceito, eu começo a andar com ele. Então, por livre e espontânea vontade, né? Pelo livre arbítrio, por sua escolha, você decide aceitar o chamado de papai. Então, a partir de agora, o Espírito do Pai começa a imprimir na sua mente, no seu coração, as leis de Deus, para que você, por meio desses ensinos, comece a praticar no seu dia a dia. Então começa essa luta, essa batalha do bem contra o mal, das trevas contra a luz, da carne contra o espírito, porque elas se opõem uma à outra, sabe? Então assim, precisa ter a prática da lei para a salvação. Né? Não é só você crer no Senhor Jesus. Você vê que está escrito no Evangelho de Marcos: crer no Senhor Jesus e ser batizado e será salvo, não é isso? Quem crer em Jesus e for batizado será salvo. Você vê que o ato de crer é no presente, mas o ato de salvação será salvo, é no futuro. Porque você recebe Jesus, você aceita o convite de papai, recebe Jesus, e a partir daquele momento você é justificado pela graça. Você é justificado pela graça por quê? Porque nós não merecíamos, mas ele nos ama tanto, e o papai, ele é o próprio amor em pessoa, ele nos ama tanto, que enviou o seu filho, né? E o seu filho veio em carne, né? Passou todo o processo, morreu na cruz, e os nossos pecados foram expiados por meio da morte de Jesus Cristo na cruz. Certo? Então isso é graça, porque nós não merecíamos. A palavra de Deus vai dizer que nós estamos mergulhados em ofensas e pecados. Né? Para nós só tinha condenação por conta do pecado. Mas papai desde o início já tinha um plano de salvação para nós por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Isso é graça. É você não merecer, mas alguém que te ama muito, criar um plano de salvação, e esse plano de salvação incluía o seu Filho, né? Vir em forma de carne para ser crucificado na cruz do Calvário por mim e por você. Claro, ele fez isso primeiramente pelo Pai, sim, mas o que ele fez na cruz nos trouxe reconciliação, porque nós não tínhamos mais salvação, nós estávamos condenados. Então perceba que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus fez na cruz do Calvário permitiu que a partir de agora nós tivéssemos um caminho que nos leva ao Pai. Tanto que quando Jesus ele foi crucificado e quando ele deu o último suspiro, a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasgou. Né? Aquele véu que antes estava fechando, causando separação entre mim e papai por conta dos meus pecados, das minhas ofensas, da minha iniquidade, agora estava aberto de alto a baixo. Existe um caminho por meio de Jesus Cristo, você pode se achegar ao Pai. Tá? Você tem a redenção por meio do que ele fez. E isso é justificação pela graça. Nós não merecíamos, mas ele nos amou de tal maneira que ele fez. Tá? Então, se hoje você recebe Jesus, você aceita o convite na sua vida e permite que ele entre, então agora, nesse exato momento, você é justificado pela graça. Mas a sua graça, a minha graça, a nossa graça, ela precisa ser desenvolvida. O apóstolo Paulo Pedro fala sobre isso. Porque nós aceitamos, ou seja, nós abrimos a porta do nosso coração e aceitamos o chamado do Senhor, certo? Só que a partir dali nós temos um caminhar com Cristo, certo? E é aí que começa essa luta da carne contra o espírito, porque você quer praticar o mandamento de Deus, as leis de Deus, aquilo que o Espírito Santo pede, só que a sua carne se opõe. Então começa aquela briga, aquela luta, tá? Então assim, é necessário que isso aconteça, certo? É necessário.
para que a sua salvação seja desenvolvida. É a prática, é as obras, é o caminhar com Cristo, é a fé. E fé a gente sabe que é reconhecimento. E tá praticando todos os dias, lutando para viver, sabe? Por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, ele é feito para o coração do homem, para transformar o coração do homem, para tratar o caráter do homem. Porque tudo que papai quer é que nós nos tornemos a imagem e a semelhança do seu filho, tá? É o nosso caráter que tem que ser tratado, nós temos que ter o caráter de Cristo. O nosso coração, ele precisa ser um coração com o Pai, o mesmo coração. Então, durante essa luta, durante esse processo que você está ali lutando contra a carne, fazendo força para viver os princípios de Deus todos os dias, praticando, é luta contra a carne, é uma guerra interna que é necessária, certo? Você tem duas sementes dentro de você, uma semente diabólica, que é a lei do pecado e da morte que opera no seu corpo, e a semente de vida que você permitiu que entrasse, a semente divina, que opera a lei do espírito e da vida, tá? Que agora está começando a gerar vida dentro de você em meio à morte. Então lá em Romanos 7, o apóstolo Paulo vai falar justamente sobre essa guerra interna que ele tem, né? Ele relata a experiência dele. O mal que eu tanto quero, o mal que eu não quero eu faço, mas o bem que eu tanto quero, isso eu não faço. Por quê? Porque o pecado habita em mim. E é uma guerra, e todo cristão passa por isso, sabe? Porque você está desenvolvendo a salvação, entendeu? Então, assim, é necessário você praticar, é necessário passar por isso, porque o Espírito Santo, ele precisa imprimir as leis dele no teu coração. É o seu coração que precisa ser tratado, é o seu caráter que precisa ser tratado em Cristo, tá? Você precisa se tornar um com ele, entendeu? As suas atitudes têm que ser igual a de Jesus, tá? O teu caminhar tem que ser igual a de Jesus, a tua mente tem que ser igual a de Cristo, tá? Foi exatamente como ele disse, ao discípulo basta ser como o seu mestre. Então o que vai mudar todas as coisas é a prática da lei. É a prática da justiça de Deus todos os dias, o tempo todo, você ali, com fé, reconhecendo quem Deus é e praticando a justiça todos os dias. São as obras de justiça dos santos que vai confirmar a tua salvação, sabe? Quando Jesus voltar, é o que vai determinar se você sobe ou se você fica. Tá? É a sua condição de coração no momento quando ele voltar que vai determinar se você é um filho ou não. É o seu coração que tem que ser tratado durante todo o processo, certo? É o seu caráter. E aí, quando você começa nessa caminhada, nesse processo, é como a palavra de Deus vai dizer, você vai sendo transformado de fé em fé, de glória em glória, até chegar à imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Entendeu? Então, o cristão que diz que basta porque ele aprendeu assim, tem muitos ensinamentos distorcidos. E quem faz isso é o próprio diabo. Tá? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque tem muitas igrejas que pregam que a salvação é pela graça. E que Jesus já morreu na cruz e que nós não precisamos fazer mais absolutamente nada. Porque ele já levou sobre si os nossos pecados, não é? Já foram expiados as nossas enfermidades e por isso a gente não precisa fazer nada. Não, irmãos, não. A carta de Romanos, o apóstolo Paulo entendeu isso. E ele fala justamente isso em Romanos 2, que nós somos justificados pela prática das leis em Deus. Pela prática da justiça a gente confirma a nossa salvação. Tá? Porque naquele momento que a gente crê no que Jesus fez na cruz do Calvário, nós somos salvos e redimidos, justificados pela graça e justificados pelo sangue também. Mas nós continuamos praticando o pecado, continuamos com o pecado habitando em nós. Então precisa agora praticar as leis de Deus, lutar contra a carne todos os dias, para que as leis de Deus se estabeleçam, para que você nasça de novo. Tá? Para que você caminhe com Cristo até o novo nascimento, que é quando ele te torna filho de Deus.
tá? É quando você volta para o jardim, é quando você entra no reino de papai, tá? Então precisa praticar, porque não é uma fórmula mágica, sabe? Não é um estalar de dedos, creu, agora já está salvo, seus pecados já foram removidos. Não, é pela prática. O apóstolo Paulo fala justamente isso. O Espírito de Deus, é porque eu fiz algumas anotações a respeito do estudo. Ele vai escrevendo suas leis, e ele vai escrevendo as suas leis na nossa mente, mas em homens carnais, né? Então, assim, começa uma luta entre a carne e o espírito, justamente porque ele está escrevendo essas leis, as leis espirituais de Deus, em homens que ainda são carnais, tá? Só que essa luta, ela não é para sempre. Tem uma hora que ela vai findar, que é quando a gente nasce de novo, certo? Então, a prática muda todas as coisas. É isso que vai fazer, você tem que desenvolver a sua salvação. Tá? Ao praticar, você vai transformando o seu homem interior. E você precisa da prática da justiça de Deus para poder ser salvo. Lá em Apocalipse, tem uma passagem que fala que o povo de Deus está vestido de branco, vestido de linho puro, branco, diante do Senhor, com folhas de palmeiras nas mãos, né? Glorificando e exaltando ao Senhor. Ali está representando o tempo do descanso, a festa dos tabernáculos, tá? E aquela vestimenta, né, aquelas vestes brancas de linho branco, vai dizer claramente em Apocalipse, são as vestes que representam as obras de justiça dos santos. É isso que vai mudar todas as coisas. Obra de justiça dos santos. E é necessário que isso aconteça. Então, no livro de Romanos, fala sobre, em Romanos 12 ele fala da justificação pela lei, em Romanos 13 ele vai falar da justificação pela graça, tá? Ele vai falar da justificação pelo sangue, porque nós também somos justificados pelo sangue, quando Jesus foi crucificado e derramou o sangue dele na cruz, né? Ele pagou um alto preço por nós, então nós fomos justificados também pelo sangue de Jesus, certo? Ele fala da justificação pela fé. E é aí que ele entra e fala sobre Abraão, que a Bíblia chama que a Bíblia chama de pai da fé. Por que pai da fé? Fé, a gente sabe que é reconhecimento de quem Deus é e o que ele pode fazer. Foi isso que nós aprendemos. Então, fé é reconhecimento. Por que Abraão foi chamado, então, pai da fé? Na época que Abraão vivia, ainda não tinham as leis inscritas. Ele não tinha a Torá para estudar. Sabe, quando ele recebeu o chamado de Deus, saia do meio da tua parentela, né? Saia do meio dos seus e vá para a terra, para onde eu te indicarei, não tinha as leis de Deus. Sabe, escritas com a Torá para ele estudar. Então ele ouviu e simplesmente ele obedeceu. Imagine num tempo onde a gente não tinha isso aqui que a gente tem hoje, essa ferramenta preciosa que é a Bíblia Sagrada. Ele simplesmente ouviu e obedeceu. Então, em Romanos 5, Paulo vai falar sobre a justificação pela fé e dá Abraão como exemplo. Porque naquele tempo Abraão ele só ouvia e obedecia, ouvia e obedecia. Então quando a gente fala de praticar a justiça de Deus todos os dias, a gente está falando das leis de Deus que foram dadas a Moisés, as leis, né, escritas, que hoje estão sendo escritas pelo Espírito Santo dentro do nosso coração. A gente está falando das leis, da nova aliança, de tudo que sai da boca de Jesus, dos princípios que papai nos ensina todos os dias a cumprir, que é o que está que a gente medita, né, em Jesus, e aí a gente passa a praticar, dessas leis. Então tá falando de mandamentos, de leis, de preceitos, de tudo que o pai te instrui a fazer. E naquela época de Abraão não existia leis escritas, ele simplesmente ouvia e obedecia, né? Aqui em Gênesis 26, eu tô até com ele aberto pra gente ler, em Gênesis 26, papai diz justamente assim, na passagem de Isaac e Abimeleque, quando Isaac está prestes a descer para o Egito. Olha o que ele diz. Gênesis 26, a partir do versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse a Isaac:
não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Pois a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que eu fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então Abraão era justificado pela fé. Pensa numa pessoa com um tamanho reconhecimento de Deus, com uma fé absurda a ponto de ouvir e obedecer, sabe? Papai dizia para ele, vai para cá, ele ia para cá. Dizia, vai para lá, ele vai para lá. Sai daí, ele saía. Vai para tal terra, ele ia. Certo? Então, o pai começou a me mostrar que Abraão também passou pelo processo. Entendeu? E quando que foi o cume, o ponto alto do processo? Né? Quando assim, a prova maior, que é quando a gente chega naquele último dia e a gente tem que morrer, como eu já falei a vocês em outros vídeos, né? Que nós precisamos morrer na cruz, assim como Jesus morreu. Jesus, quando morreu e foi crucificado na cruz, não foi só a cabeça, ele foi com o corpo. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja. Então ele é o primogênito dos mortos, o primeiro a morrer. E a igreja que vem depois tem que morrer também. Morrer para quê? Morrer para si mesmo. Morrer para este mundo. Morrer para as práticas mundanas. Porque a Bíblia vai dizer que não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre o mundo e o reino de Deus. Não há comunhão. Ou você é de um, ou você é de outro. Quem ama o mundo e as coisas o que no mundo há e pratica essas coisas, o amor do Pai não está nele. É bem claro a Bíblia. É inimigo de Deus, é inimigo da cruz de Cristo. Então eu começo o meu processo e eu sei que o fim desse processo eu preciso morrer para o mundo. Esse homem carnal precisa morrer para que eu possa nascer de novo. Tá? Para que esse homem espiritual possa nascer. Para que eu me torne filho de Deus. É necessário. E o ponto-chave aqui, na questão de Abraão, você vê que a fé dele era tão tamanha que teve um dia, lá em Gênesis 22, que papai chega para ele e diz, Abraão, eu vou fazer questão de ler para vocês, porque é tão linda essa passagem, que eu preciso ler para vocês. Vamos lá. Gênesis 22. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, arrumou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e a Isaque, seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, e eu quero que vocês prestem muito atenção nisso daí, tá? Ele partiu para o lugar onde Deus dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus servos, fiquem aí, né, com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, nós voltaremos depois a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Prestem bem atenção. Eu quero que vocês gravem muito isso na mente de vocês. Tomou Abraão, versículo 6, a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Colocou sobre os ombros de Isaque a lenha na qual o próprio filho seria imolado. Então, Isaque subiu o monte carregando o madeiro, certo? A lenha que seria usada. Versículo 7. Então disse Isaque,
a Abraão, seu pai. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho. Nesse mesmo versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo, ou seja, Abraão tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e juntos subiram o monte. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram subindo o monte juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, o monte Moriá. E edificou Abraão ali um altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou no cutelo para imolá-lo. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora eu sei que temes a Deus, ou seja, agora eu sei que você de verdade me reconhece, pois não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar: o Senhor proverá. Não é? No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: Por mim mesmo eu jurarei, diz o Senhor, porque fizeste isto e não me negaste o teu filho, teu único filho, deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste à minha voz. Então é exatamente sobre isso que Paulo vai tratar em Romanos 5, quando ele fala de justificação pela fé. Isso foi num tempo que não tinha Torá, não tinha leis escritas, mas Abraão, ele ouviu e obedeceu, e ele foi até o último dia do processo. E você vê que ele, quando o pai pediu para ele o filho, né, para ele entregar o filho como sacrifício, lógico, ele deve ter morrido por dentro, porque era um filho tão esperado, um filho tão amado, então naquele momento ele estava passando pelo processo de morte. E quando ele subiu com Isaque, Isaque não sabia que era ele que seria o Cordeiro de Deus imolado para o sacrifício. E essa passagem representa justamente o dia da crucificação de Jesus, no Monte Moriá. Não é? Fala de 3 dias, fala de subir o monte junto com seu filho e de ser crucificado lá em cima. Não é? Então, Abraão, ele entendeu todas essas coisas e por causa da fé ele foi justificado. E não somente pela fé, mas a ação que ele praticou. Você vê que ele foi para matar o filho. Ação, obras. Ele praticou as obras. Ouviu, entendeu e praticou. Ouviu, entendeu e praticou. E foi até as últimas consequências. Então, por esse motivo, ele foi justificado pela fé. E hoje ele é chamado pai da fé. E por causa do que ele fez, nós que seguimos e fazemos a mesma coisa, praticando a fé, sendo transformados de fé em fé, de glória em glória, ouvindo o Pai, seguindo as instruções, permitindo que a lei de Deus seja impressa dentro dos nossos corações, pelo Espírito do próprio Pai, que é o Espírito Santo, tá? Nós vamos sendo transformados de fé em fé, de glória em glória, sendo moldados e nos transformando na imagem do seu Filho, que é tudo que papai quer. Entendeu? Então ele é o pai da fé, tamanha foi a fé dele. Então nós somos justificados pela graça, pelo sangue, pela fé e pela lei, pela prática da lei, pela prática da justiça de Deus. Nós somos justificados. Tá? A nossa salvação, ela precisa ser desenvolvida a cada dia. E você observa mais, você observa que em Gênesis 13, uma coisa que é importante dizer, em Gênesis 13, quando o papai fez aliança com Abraão, ele disse a Abraão que a sua descendência seria como o pó da terra.
E depois que Abraão faz o sacrifício dele e desce do monte justificado, então ele fala que agora a descendência de Abraão será como as estrelas do céu. Nossa, o que mudou? Não era como o pó da terra? Por que agora é como as estrelas do céu? Porque era pó da terra quando nós éramos carnais. Depois que ele passa pelo processo e ele morre, que ele entende o significado da cruz e que ele morre, quando ele desce do monte, ele desce justificado. Então, antes mesmo dele descer do monte, papai já fala com ele: por causa do que você fez, agora a sua descendência será como as estrelas do céu. Porque agora deixou de ser carnal, pó da terra, para se transformar em estrelas do céu, em seres espirituais. Então, todos que entendem o que Jesus veio fazer, ou seja, aceitam a cruz de Cristo, né? Crê no Pai, crê no Filho, crê que papai enviou o Filho, né? Para ser expiação pelos nossos pecados, tá? Quando você crê nisso, que papai enviou Jesus em carne aqui na terra para morrer na cruz, e isso nos trouxe reconciliação com o Pai, nos permitiu ter um caminho de redenção e de salvação, você compreende que você tem que morrer, que esse homem carnal precisa morrer para dar lugar ao homem espiritual. Então você passa a ser descendente de Abraão através de Isaac, o filho da promessa, e deixa de ser pó da terra para ser estrelas do céu, seres espirituais. É quando ocorre um novo nascimento. Certo? Então isso foi forte demais quando o papai me revelou. Eu fiquei assim perplexa, chocada. A palavra de Deus me encanta de verdade. Então nós precisamos praticar a lei para ser salvo, sabe? Não as leis da antiga aliança, que fala de sacrifício, de circuncisão, é disso que Paulo está falando, sabe? De sacrificar animais, de levar as primícias ao Senhor, dos primeiros frutos da colheita. Isso não precisa, mas as obras da lei em Cristo de Jesus, os seus princípios precisam ser praticados. Amém? Tanto que Jesus vai falar em João 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O que é guardar? Ouvir, entender e praticar. Entendeu? Então, se você crê no Senhor Jesus, mas você acha que basta só você crer, você não precisa praticar, amados, você está no engano. Isso é doutrina de demônios. Nós temos que ficar alerta com os falsos profetas, aquilo que é pregado, que chega aos nossos ouvidos, tá? O apóstolo Paulo fala que nos últimos tempos teriam ministros de Satanás disfarçados de ministros de Deus, ensinando coisas distorcidas, fazendo com que as pessoas achem que estão salvas e na verdade não estão, porque a salvação ela precisa ser desenvolvida, o caráter da pessoa precisa ser tratado em Cristo, precisa haver essa luta da carne contra o espírito, para que as leis de Deus, que são espírito e vida dentro de você, se estabeleça e você morra, né, o homem carnal morra, para você nascer de novo no reino de Deus. É necessário que todas essas coisas aconteçam, entendeu? Então, quando você diz que eu ouço muitas coisas, eu ouço coisas do tipo assim, mas o pai entende, né, que eu sou humano, que eu sou falho, que eu nunca vou conseguir. Isso é mentira de Satanás. Porque Jesus, quando ele veio para aqui, ele veio em forma de carne, ele abriu mão de toda a glória dele e ele se tornou filho do homem, filho carnal. E ele mostrou que é possível sim passar todo o processo, passo a passo e chegar até a cruz. Então você precisa mergulhar em Jesus, entender tudo o que ele fez, reunir todos os ensinamentos dele e ir para a cruz. E entender que você precisa ser crucificado com Cristo. Paulo entendeu isso, por isso que ele disse, eu fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu, mas Cristo vive em mim. Em Gálatas ele vai dizer que nós precisamos ser crucificados com os nossos desejos e as nossas paixões. Nós precisamos morrer para este mundo para poder reviver em Deus, tá? Nascer de novo no reino de Deus, tá? Então assim, lá em Mateus 16, o Pai me revelou algo precioso, que é quando Jesus diz assim para os seus apóstolos, para nós, né? Quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, negar a si mesmo.
E aí começa a sua luta contra a carne. Agora você pega a cruz, a sua cruz, e começa a carregar. E vai seguindo Jesus. Você vai subindo, ó. Você vai seguindo Jesus, ele vai te instruindo, ele é o caminho, ele vai te ensinando, tá? Então aí você começa a ser lavado, você começa a ser purificado, seu coração começa a ser tratado, tá? Você precisa praticar as leis de Deus que ele está te ensinando, a justiça de Deus, você precisa ter obras de justiça, você precisa praticar, tá? Para poder morrer e nascer de novo. O seu coração precisa ser modificado, o seu caráter precisa ser o caráter de Cristo. Então você vai caminhando. E aí quando vai chegando, né, mais próximo do monte, foi por isso que eu pedi para vocês gravarem a passagem de Abraão subindo ao monte com Isaac, tá? Você tá carregando sua cruz, claro, você vai ser crucificado nela. Isaac carregou a lenha que ele ia ser sacrificado nas costas. Abraão botou no ombro de Isaac para carregar. Jesus carregou, ele teve que carregar a cruz dele, na qual ele ia ser crucificado quando chegasse no alto do monte. Então você também, quando ele está dizendo negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me, é porque você vai ser crucificado no mesmo lugar, no monte. Tá? Então você sobe carregando sua cruz e aí você está indo para o Gólgota, assim como Jesus foi, tá? Espiritualmente falando, tá, gente? Então você tá subindo e tá caminhando com Jesus. Durante a caminhada a cruz vai ficando mais pesada. A tua alma vai se levantando fortemente. Então, influenciada pelo maligno. Então você é afrontada, você é humilhada, pessoas se levantam contra você, o inimigo se levanta contra você, tentando te paralisar, você é açoitado, você é cuspido, tudo que Jesus sofreu, você sofre. E a cruz vai ficando mais pesada. Tem uma hora que você não aguenta carregar e você cai, né? Mas aí é impressionante que todas essas vezes papai sempre coloca uma pessoa para nos levantar e nos ajudar a levar a cruz até lá em cima. E quando você chega lá em cima, que já é o final do seu processo, tá? Você já está quase morto, em frangalhos, não é? Mas está carregando sua cruz. E depois que você é lavado, você chega lá em cima e você consegue entender que quem tem que ser crucificado ali naquela cruz é você, somos nós. E quando nós não entendemos isso e nos entregamos lá no monte, a cruz é armada e a gente é crucificada nela para morrer com Cristo, da mesma forma que ele morreu, porque ele morreu junto com o corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós também temos que morrer na cruz do Calvário. Morrer para nós mesmos, morrer para o nosso eu, para o nosso homem carnal, para dar lugar ao homem interior, para nascer de novo. Então quando você chega lá em cima, você é crucificado com Cristo. Tá certo? E no momento que você morre, que você entende isso, que você morre, ele te ressuscita e te torna filho de Deus. Então Abraão, quando ele estava subindo o monte, ele já cria que Deus era capaz de trazer Isaac à vida. Ele creu na morte e na ressurreição. E nós também temos que crer na morte e na ressurreição de Cristo. Então quando a gente chega lá em cima, no alto do monte, e somos crucificados, nesse último dia, que é o que está escrito lá em João 6, né? Jesus nos ressuscita e nos torna filhos de Deus. E aí nós entramos no jardim. Nós entramos no reino de Deus, tá? Lembra que eu falei para vocês anteriormente que atrás da cruz tem um jardim? Só que tem que pagar o preço. Meus irmãos, a salvação é pela graça, mas não é de graça. Tem um preço a se pagar. E é com a nossa vida que a gente tem que pagar. Preço de sangue, assim como Jesus pagou. Ele veio aqui, ele ensinou como faz para a gente aprender e seguir ele. E ir atrás. E fazer a mesma coisa que ele fez. Só assim a gente vai poder ter o Pai, a vida eterna. Tá? Então o papai disse para Jesus lá em João 6. Né? E Jesus respondeu. Ele nos ensina. Né? Aquele que o Pai me trouxe, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque a vontade do Pai é que aqueles que ele me deu, eu ressuscite no último dia. Então você vai para o Pai te leva a Jesus, você começa a caminhar com Jesus e você entende que você precisa passar pelo processo e você também precisa morrer que nem ele. E quando você entende isso, você sobe carregando sua cruz, você é crucificado no alto do monte, na cruz do Calvário, mas nesse último dia do teu processo, que é quando você morre, ele te ressuscita e te torna filho de Deus. E você nasce de novo, agora já no reino de papai.
Nesse momento acontece o casamento de Jesus e a sua igreja, porque a virgem ela nasce pura. E aí ela se casa com seu noivo e é um casamento eterno. E a partir daí agora, você precisa continuar se alimentando da palavra de Deus, das leis de Deus. Só que agora o Espírito do Senhor já está dentro de você, papai já está morando dentro de você. Você já nasceu de novo. E a palavra vai dizer lá no livro de Pedro que quem é nascido de Deus não peca. Então o pecado não habita mais em você. Você venceu a morte, assim como Jesus venceu a morte, tá? Ele veio, ele fez tudo, ele venceu a morte e ressuscitou. Nós que estamos em Cristo Jesus também faremos a mesma coisa e venceremos a morte nos entregando para morrer e ele nos ressuscita no último dia e nos torna filhos de Deus. É a mesma obra, irmãos. É a mesma obra. Ele é o primogênito dos mortos. Em seguida, é a igreja que tem que morrer. Entende? E aí, isso é vida de filho. Você vai passar a sua vida inteira agora se relacionando com o seu papai. Aprendendo dele, se alimentando dele. Só que agora você nasceu de novo. Então o pecado não habita mais em você. Sabe? Você não peca mais. Porque quem é nascido de Deus não peca. Entendeu? Só que aí é assunto para outro vídeo. Tá? O que eu queria explicar hoje para vocês é a respeito do quão é importante praticar a lei. A obra de justiça. Isso é que vai determinar a sua salvação. É o seu coração. O Evangelho de Jesus Cristo foi feito para tratar o caráter do homem e transformar ele em Jesus. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se você simplesmente diz que crê em Jesus, tá? E você não pratica as mesmas obras que Jesus praticou, sinto muito, você não o ama. Não adianta dizer que ama com a boca, mas o seu coração está longe de Deus, como está lá em Mateus 15. Tá? Um filho, ele tem que andar nas leis e na justiça de Deus. Tá? E assim como Jesus venceu a morte quando ele veio, ele vem e nos ajuda durante todo o processo. Porque Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não pode nos ajudar. Ele veio, ele se fez carne, ele passou por tudo. Ele mostrou que é possível um homem carnal vencer sua carne em Cristo. Ele fez tudo e ele provou que é possível. E como ele fez, ele agora nos ajuda a chegar lá. Ele pode nos ajudar porque ele entende as nossas fraquezas. Então ele nos ajuda a chegar lá. E é por isso que nós somos mais do que vencedores. Porque ele venceu uma vez a morte no corpo dele e agora ele vence a morte em nós. E nós nos tornamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aí Paulo termina em Romanos 8 dizendo: nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Ficamos por aqui hoje, tá bom? Espero que vocês tenham entendido que é necessário não só ouvir, mas praticar as leis de Deus para ser salvo. Um abraço.